Olá, boa noite. Bombeiros suspendem buscas por aluno de remo que desapareceu no rio Capibaribe. Trabalho retorna amanhã. O que levou moradores de um bairro em Olinda a construir uma ponte por conta própria. Chuva provocou alagamentos no local. Enchentes causam transtornos no Agreste e no Sertão, em Santa Cruz. Motociclista cai e moto é levada pela correnteza. Como está o nível das barragens de abastecimento de água em todo o estado após as últimas chuvas no Grande Recife e no interior? Tubulação da adutora do Agreste rompe e jorra grande quantidade de água da BR-232 e deixa áreas com abastecimento suspenso. Mulher é morta pelo marido após ser estrangulada com fio de carregador em Araçoiaba. O acusado pelo crime está preso. E o relato do medo de um pernambucano no Oriente Médio. Jogador Vassoura, melhor do mundo no fut-7, houve bombardeios no Kuwait. Os bombeiros suspenderam no fim da tarde as buscas por Edivane César do Carmo, de 51 anos. Ele teria se afogado hoje pela manhã enquanto praticava aula de remo em um caiaque no rio Capibaribe. Rebeca é a esposa do remador. Ela e os 2 filhos do casal aguardavam por notícias, enquanto os bombeiros faziam as buscas. A água é uma água muito pesada, né? Ele não tinha muita habilidade em nadar, né? Não tinha, então assim, está na mão de Deus. Edivane César do Carmo, de 51 anos, desapareceu ao lado da Ponte da Torre, na chegada ao Parque das Graças. O caiaque em que ele estava também teria afundado. O acidente foi nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo testemunhas, um outro remador que estava em um caiaque tentou ajudar no momento em que Edivane afundou, mas não conseguiu fazer o resgate. Eu vi o cara se debatendo na água e de repente o outro rapaz encostou com o caiaque, aí eu achei que ia salvar. E aí o cara afundou. E aí todo mundo começou a gritar. Logo após o acidente começou a chover. A correnteza estava forte e havia muito lixo no rio. Imagens mostram um helicóptero da Secretaria de Defesa Social sobrevoando a área na tentativa de localizar o remador. Pelo rio, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas em caiaques e em um bote motorizado. Esta mulher, que presenciou a movimentação, afirma que o remador não usava colete salva-vidas. Eu acho que ele não sabia nadar. E o certo era estar com colete, né? Ele não estava com colete. Ele estava sem colete? Estava sem colete. E ele disse que o barco virou. Ao longo do dia, as equipes concentraram os trabalhos entre a garagem de remo do esporte na Ilha do Retiro e a Ponte da Torre. O Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima entrou na água pela rampa do remo do esporte e informou que as buscas seguem pelo rio com equipes de navegação e mergulho. Foi acionado com bombeiros, que encaminhou uma equipe prontamente, fez a varredura inicial pelo grupamento de bombeiros marítimos com aproximadamente 5 militares. E nesse momento estamos com a equipe de busca e salvamento com mais 5 militares fazendo mais uma varredura no local. O remador era funcionário da Prefeitura de Jaboatão. O cunhado dele defende que a atividade na água deveria ter sido supervisionada por profissionais de salvamento e questiona o fato de Edivane estar sem colete e sozinho no caiaque, sem nenhum acompanhamento. No momento do acidente não tinha ninguém para dar esse suporte que é importante e necessário. Como é que se pratica? O rio cheio, período chuvoso, esse horário da manhã e não tem ninguém para dar um suporte em caso de um afogamento, se tratando de uma pessoa que não tem muita habilidade com natação, então acho que isso tem que ser revisto. Frequentadores do Parque das Graças afirmam que este trecho do Capibaribe é muito utilizado por remadores e defendem mais estrutura de resgate na área, como salva-vidas em motos aquáticas. Até teve alguém que tentou resgatá-lo mais cedo, mas talvez tivesse profissionais realmente, que tivesse uma estrutura e um preparo melhor, talvez tivesse melhor sucedido o resgate. Acho que é uma via de mão dupla, tendo o posto de salva-vida e o remador preparado. As buscas devem ser retomadas amanhã pela manhã. A Marinha informou ao G1 Pernambuco que o uso do colete salva-vidas é recomendado em atividades esportivas com base na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Para conferir a notícia do G1, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela.
O Remo do Esporte Clube do Recife lamentou o ocorrido e disse que atua no suporte às buscas ao aluno. Perguntamos ao clube sobre o fato de Edivane estar sem o colete salva-vidas, mas até agora não tivemos resposta. O fim de semana teve chuva forte em várias regiões do estado. Em Olinda, a água tomou conta da PA15 nos dois sentidos. E os problemas estruturais apareceram bem antes do inverno começar. Do outro lado ali, olha. A PA15 ficou alagada nos dois sentidos, bem perto da entrada da cidade Tabajara. Este carro quebrou e precisou ser empurrado. Imagens aéreas também mostram as inundações em várias ruas do bairro. Seu Ailton é taxista. Ontem, sofreu para tirar o carro quando viu a água começar a se acumular na via. Ontem não fui para Cantinho, ninguém teve como sair para Cantinho, né? Tudo alagado. A gente ficou tudo preso aqui. O rio tudo entupido, a prefeitura de Olinda não se comove para desentupir as saídas de água, aí vai para a rua, né? Quem vem de cidade de Paulista, Abreu, para passar por Recife, não tem como passar. Seu Hélio é feirante há mais de 10 anos na cidade Tabajara. Não é de hoje que ele tem o trabalho prejudicado por causa dos alagamentos. Passa uma dificuldade grande. O trânsito para, ali mesmo, ali para, os carros sobem aqui, para ir pela rua de cima e descer lá do outro lado. Em outros pontos do bairro, também é possível ver a falta de infraestrutura, que só piora quando chove. Quando chove mesmo valendo, é um transtorno para passar aqui, velho. Para todo mundo, para quem trabalha também, né? Porque não pode trabalhar. Isso, para quem trabalha, para quem mora aqui, para quem desce aqui, que mora aqui em cima, para fazer feira, comprar as coisas. É absurdo, velho. Aqui tinha uma ponte que caiu há mais ou menos 4 meses pelos impactos da chuva e também da falta de manutenção. Ela ligava os bairros de Cidade Tabajara a Jardim Fragoso, em Olinda. Sem essa ponte, os moradores estavam sofrendo com muitos transtornos. Então, eles mesmos resolveram se mobilizar para construir uma nova ponte. Quando a gente acionou a prefeitura, a única coisa que eles fizeram foram trazer o pessoal da Defesa Civil aqui e terminar de quebrar o que já estava quebrado. E aí a gente perguntou ao pessoal da Defesa Civil, vocês têm algum parecer técnico quando vem um engenheiro aqui na cidade de Tabajara reconstruir essa ponte? Ela disse, não, isso aí a gente não sabe informar vocês não. Então, a gente, por não querer esperar o poder público, a prefeitura, que a gente sabe que uma obra dessa aí eles iam passar 2, 3 anos para pensar em fazer, a gente mesmo resolveu se mobilizar, porque dentro de uma hora aqui a gente vê mais de 60 pessoas passando, crianças vindo da escola, idosos, pessoas cadeirantes também. Então, a gente, além de ser morador, a gente é humano e a gente sabe do sofrimento das pessoas, por isso que a gente está se mobilizando e se juntar e reconstruir essa ponte para a nossa comunidade. A ponte feita pelos moradores nem ficou pronta, mas Maria já está usando o caminho para se deslocar. Quando a estrutura caiu, as caminhadas ficaram mais longas e mais difíceis. Tem que sair um pouco mais cedo de casa, é bem mais demorado para chegar lá na frente. A ponte nem está pronta, mas você já está... Com certeza, quando eu passei hoje, que eu disse, está dando acesso já, ele disse já, disse, mesmo que seja por tábua, eu disse, vou passar porque vai ser mais rápido. Aí eu disse, hoje eu vou conseguir botar o feijão mais rápido no fogo, porque vou chegar mais cedo em casa. A Prefeitura de Olinda informou que uma equipe vai avaliar o local e realizar as melhorias necessárias no trecho onde os moradores estão construindo a ponte. Diz também que a limpeza do canal que corta a cidade de Tabajara faz parte do planejamento anual de prevenção do impacto das chuvas. As ações devem começar nos próximos meses. A Prefeitura esclareceu ainda que as obras do Canal do Fragoso, aquelas obras feitas pelo governo do estado, devem melhorar o escoamento da água. No Sertão e no Agreste, moradores de várias cidades passaram o fim de semana enfrentando alagamentos e ruas fechadas pela água da chuva. A cidade onde choveu mais no domingo foi Caruaru, 93 milímetros, de acordo com a APAC. Estas imagens foram enviadas para o Canal Globo e mostram muitas ruas alagadas nos bairros Santa Rosa e Indianópolis. Pelo Canal Globo, nós recebemos vídeos que mostram algumas ruas de Palmeirinha alagadas depois da chuva de ontem. Olha só a quantidade de água que tinha por lá. Difícil passar de carro ou a pé.
Em Águas Belas, também no Agreste, a chuva forte fez o nível do rio Ipanema subir. A força da água é o que impressiona nestes vídeos feitos por moradores no sábado. Os moradores de Calçado passaram um fim de semana sem o principal acesso ao município. A ponte que liga a cidade à PE 158 não aguentou a força da água e desabou na sexta-feira. Ninguém consegue passar. É um caminho importante também para quem precisa ir de Calçado para Canhotinho e Jurema. Para sair da cidade é preciso passar por ruas menores e estradas de barro. Durante o fim de semana, o Departamento de Estradas de Rodagem criou acessos provisórios para dar alternativa aos moradores. Em Jucati, a pista de uma rodovia estadual cedeu e o principal acesso dos moradores à cidade ficou destruído. A comunidade ficou ilhada. No Sertão, em Araripina, foram registrados 101 milímetros de chuva em 6 horas. O açude do governo transbordou, causando inundação em várias ruas da cidade. Acessos foram fechados pela água no sábado. A Prefeitura de Araripina declarou alerta máximo e orienta a população a evitar áreas alagadas. E no município de Santa Cruz, também no sertão pernambucano, o motociclista tentou atravessar pela água, mas acabou perdendo a moto levada pela enxurrada. Pessoas que acompanhavam a situação às margens do açude da Venerada ajudaram o condutor a sair em segurança. Ainda no sertão, em Santa Maria da Boa Vista, Brian Alves da Silva, de 3 anos, morreu afogado em um buraco com água da chuva acumulada. O buraco tinha 1,60 m e ficava atrás da casa onde o menino vivia. E a Defesa Civil disse que quase 4.000 pessoas em todo o estado foram afetadas pelas últimas chuvas, entre desabrigados e desalojados. Hoje, segunda-feira, dia 2 de março, as chuvas estão relativamente mais, com uma quantidade bem menor do que nos últimos dias. Notadamente, a partir da quinta-feira até o domingo, muitas regiões foram impactadas, principalmente no Agreste e algumas cidades do Sertão. O governo do estado, através dos seus órgãos e diante dos fortes acumulados, principalmente nas cidades de Calçado, Araripina, Jupi, Jucati, e também Palmeirina, tivemos bastante situações de pessoas afetadas com a elevação dos cursos dos rios, água que invadiu as residências, imóveis que foram comprometidos. E todo o aparato do governo do estado foi posto à disposição dos municípios para apoiar no restabelecimento da normalidade nessas regiões. As informações que foram inseridas no Sistema de Informação de Desastre, em torno já de 3.800 pessoas afetadas, principalmente na cidade de Palmeirina. Região metropolitana, até então, pontos de alagamentos muito isolados, não tendo assim um impacto forte, né, até o momento. Com as chuvas dos últimos dias, 3 barragens do estado tiveram ganho significativo no volume. O repórter Juliano Roque traz outros detalhes. Minha gente, Gilberto Queiroz, ele é analista ambiental da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, e ele vai nos ajudar a entender como a chuva tem influenciado nos últimos dias, principalmente, em rios e reservatórios pernambucanos. Gilberto, eu já começo a conversa da gente querendo entender se os rios, algum rio recebeu muito mais água, muito mais chuva do que o previsto, tem alguma comunidade em alerta nesse momento? Nesse momento não, mas nas últimas 24 horas foram emitidos avisos hidrológicos para 3 pontos de rio no estado. Quais foram? Foram o Rio Pirangi, em São Benedito do Sul, certo. Rio Inhumas, em Palmeirina, e o Rio Canhotinho, em Canhotinho. Nesses locais, a água já desceu mais? O nível já desceu? Sim, já está estável. Ainda chove bastante, principalmente no agreste do estado. Bora falar agora um pouco sobre os reservatórios. Onde acumulou mais chuva? Olha, até o momento, o acúmulo mais expressivo se deu na região do agreste, onde se pode ver que o reservatório Inhumas, em Palmeirina, Ipanema 1 em Águas Belas e Gujão em Capoeiras. Sertão, Zona da Mata e região metropolitana foi bem pouquinho, né? A quadra chuvosa da região da Zona da Mata ainda está para começar, né? Por isso o aumento discreto. Eu vou caminhar um pouco mais para cá, por favor, Gilberto, porque por essa outra imagem aqui, que é uma imagem de satélite, a gente consegue ver bem como a chuva ela está distribuída. Eu estou vendo aí pontos com cores,
vermelho, laranja, amarelo e verde. Vermelho significa o quê, Gilberto? Significa colapso, é o menor nível do reservatório. Está seco. Seco. Aí vem o laranja. O laranja já pegou uma aguinha, o amarelo já está começando a subir mais, o verde já passou de 50% e o azul está numa boa condição de acumulação. Você pode ver que as cores estão melhores na região do Agreste, onde já tem pontos verdes e até azuis. Agora, choveu bastante também no sertão. Não deu para aproveitar nada mesmo nessas chuvas que caíram em Petrolina, Oricuri, Parnamirim, Serra Talhada? Choveu bastante realmente, mas foram localizadas e os reservatórios são muito grandes lá. Muito obrigado pelas informações e todos os dias, ao meio-dia, a APAC divulga um novo boletim informando todas as informações sobre os reservatórios e também sobre os rios e as chuvas aqui no estado. E a APAC renovou o alerta para o interior do estado. A previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte no Agreste e no Sertão agora à noite e também ao longo desta terça-feira. E agora a gente traz uma notícia que está no nosso Instagram, o @ne2.globo. Segue a gente por lá para ficar por dentro das notícias também nas redes sociais. Um trecho da adutora do Agreste rompeu na manhã de hoje entre Caruaru e Bezerros. Imagens enviadas aqui para a TV Globo mostram muita água sendo jorrada às margens da BR-232. De acordo com a Compes, equipes técnicas foram ao local para conter o vazamento, realizar o diagnóstico do problema e executar os serviços de reparo na tubulação. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para orientar o trânsito, porque a pista ficou com pontos de alagamento. A Compesa disse que, por causa desse rompimento, o abastecimento de água foi reduzido pela metade em Bezerros. Já os condomínios que ficam às margens da BR-232 em Sairé e Gravatá tiveram fornecimento de água suspenso. Depois do intervalo, oposição consegue assinaturas e CPI contra prefeito João Campos é protocolada na Câmara. E um curso que ensina mulheres vítimas de violência doméstica a conquistar independência financeira. O NE2 volta em instantes. A oposição conseguiu 13 assinaturas e protocolou hoje na Câmara de Vereadores do Recife um pedido de abertura de CPI para investigar a modificação do resultado de um concurso público para procurador municipal em dezembro do ano passado. A CPI pretende apurar se houve tráfico de influência e indícios de nepotismo transverso do prefeito do Recife, João Campos. A CPI foi encabeçada pelo vereador Tiago Medina, do PL, e será composta por 7 vereadores, com prazo inicial de até 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. A Câmara Municipal do Recife informou que o requerimento tramitará conforme o regimento interno da Casa. Em nota, a Prefeitura do Recife reafirma que todas as informações foram amplamente apresentadas e que o município já esclareceu que o caso se trata de uma disputa administrativa entre 2 candidatos e o processo foi conduzido dentro da legalidade. Outros detalhes no G1 pelo QR Code aqui na tela. E tem outra notícia que também está aqui no G1. Um homem estrangulou e matou a esposa com um carregador de celular em Araçoiaba, no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, Tailana Moura da Silva, de 36 anos, apresentava marcas de estrangulamento e teria sido enforcada com um fio de carregador de celular. O suspeito, José Diogo de Mates, levou a vítima, já sem vida, para a unidade de saúde do município e alegou que ela havia cometido suicídio. Os investigadores afirmam o seguinte, que o homem chegou a pressionar o médico para que registrasse suicídio no atestado de óbito. Tailana era natural do Piauí e havia se mudado para Pernambuco após conhecer o agressor pela internet. José Diogo foi autuado em flagrante por feminicídio. Para evitar que ciclos de violência doméstica terminem com feminicídio, instituições que acolhem vítimas de agressão apontam que a independência financeira é fundamental. No Recife, um curso ajuda mulheres a empreenderem e também conquistarem a própria renda. Charlene casou-se muito jovem, ainda adolescente. Passou 13 anos em uma relação abusiva, sofrendo agressões físicas e psicológicas, inclusive durante a gravidez. Está separada do homem com quem teve 2 filhos há 17 anos. Mesmo depois do divórcio, a perseguição continuou. O ex-marido já foi preso 4 vezes
E ela chegou a usar um dispositivo de segurança por mais de 1 ano. Tiros no portão, ameaças armadas, episódios que a levaram ao limite emocional. O medo é tão grande que você não consegue ver nada. Você só fica amedrontada e tenta sair, mas não consegue. Porque a dependência financeira, alienação. Eu quero ser aquela mulher que o meu direito seja de ir e vir de onde eu quiser. Eu acho que toda mulher tem esse direito. De vestir o que ela quiser, de sair como ela quiser, de fazer o que ela quiser. E não ser escrava de uma criatura que acha que a gente é um terreno. Hoje, longe da violência e mais perto dos próprios sonhos, Charlene escolheu recomeçar a partir do trabalho. Foi a costura criativa que se tornou um fio condutor dessa virada de vida. A máquina é emprestada, pertence a uma ONG que cede por um tempo determinado. Para Charlene, foi a oportunidade de ter uma renda fixa e de se descobrir empreendedora. Eu sempre gostei de costurar, só que eu fazia para mim. Era só uma besteirinha, não tinha aquela técnica que hoje em dia eu tenho. Então eu fiz um curso, o curso era para fazer necessaires, eu comecei da necessaire, mas eu achei que era pouco, que aquilo eu queria mais. Com o apoio do Sebrae e do Ministério Público, as peças que começaram na sala de casa já chegaram a 2 edições da FENEARTE. São bolsas, mochilas, pochetes, chaveiros. Charlene sustenta a família com o próprio trabalho e com o benefício do filho. Eu sou uma mãe solo, tenho um filho com a paralisia que recebe um BBC, mas só que o BBC é dele, o BBC não é meu. Então ele tem N coisas para comprar e o dinheiro dele só não dá. E de dia à noite eu viro na máquina de costura, de dia à noite, que tem noite que eu cheguei à exaustão. Para conseguir, é tanto que tá ali, ó, essa encomenda para amanhã de manhã. Eu cheguei no Sebrae, foi a Rede Mira, que é uma rede de empoderamento de mulheres, que era mulheres de identidades restauradas por apoio. Eu conheci Mirelle Figueroa, o anjo que acolhe as mães atípicas. Ela deixa você fazer um pitch de venda sem medo. Ela faz você mostrar para que foi que você veio. Além do apoio para quem tem um negócio ou quer começar, o Sebrae tem um trabalho de acolhimento especial para mulheres que romperam relacionamentos abusivos e precisam de autonomia financeira para reconstruir a vida. Pesquisas já comprovam que a dependência econômica ela está na matriz desse processo da violência. Tanto para iniciar, quando inicia o processo de violência, já existe uma dependência da mulher em relação ao homem e também na permanência, sobretudo, né? Uma vez que a mulher é vítima e ela permanece na relação justamente pela falta de uma perspectiva de emancipação financeira. Foi esse passo adiante que levou Charlene ao programa Decola Empreendedor. 690 mulheres em situação de violência doméstica já foram acolhidas. Sem esse acolhimento, a mulher sequer se enxerga, muitas vezes, na condição real de vulnerabilidade em que ela se encontra. Muitas vezes ela se acostumou com aquela situação, ela está ali habituada a viver naquele contexto de violência. Como é que as mulheres podem buscar esse programa aqui no Sebrae? Tem 2 formas. A mulher pode diretamente procurar o Sebrae, e aí a gente tem várias unidades regionais, em todo o estado tem essa cobertura desse atendimento. Ela pode vir também por meio de algum parceiro. A gente tem parceria com as prefeituras, onde tem as salas do empreendedor, e essas salas elas realizam esse atendimento também, fazem essa triagem, identificam qual é a necessidade desse potencial empreendedor e encaminha para os programas do Sebrae. Charlene trabalha para realizar sonhos. Hoje em dia eu tenho perspectiva. Hoje em dia eu chego em qualquer lugar e meto a cara e faço, vou para minha feira, gravo vídeos. Eu descobri que eu posso, que eu consigo, que eu vou chegar lá no topo um dia, se Deus quiser e permitir. E o Comando Militar do Nordeste promove esta noite a cerimônia de incorporação de 75 mulheres voluntárias ao Serviço Militar Inicial Feminino. O repórter Bruno Fontes acompanha ao vivo e traz para a gente as informações. Oi, Bruno, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. E eu estou aqui no quartel-general do comando da 7ª Região Militar, no bairro da Várzea. Essa cerimônia começou, elas estão aqui, são 75 mulheres, mas também tem outras pessoas que se alistaram, também os homens, são 146 homens, e essas mulheres passaram por um rigoroso processo seletivo, 1.737 se alistaram e 75 então foram selecionadas. Gustavo Pinheiro, coronel
Gustavo Pinheiro, é o chefe de escalão da 7ª Região Militar. Uma boa noite para o senhor. O que representa isso para o Exército Brasileiro, essa incorporação, né, dessas mulheres agora participando, servindo ao Exército Brasileiro? Boa noite para o senhor. Boa noite. É uma data maravilhosa, muito importante, né, para a nossa história, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, a mulher já faz parte da instituição Exército Brasileiro. E de lá para cá, né, o Exército vem trabalhando, crescendo com sargentos e oficiais e agora tendo soldados do segmento feminino. E elas vão passar por quanto tempo? Exatamente, elas vão ter as mesmas atribuições dos soldados? Sim, o tempo é durante 10 meses, né, prestando um serviço militar. Inicialmente agora, instrução individual básica, em torno de 3 meses. E a partir daí serão distribuídos em diversos setores, logístico, saúde, administrativo, para trabalhar. As mesmas exigências para os homens, também para as mulheres. Também recebem o soldo, desculpe, coronel, soldo, a bolsa, então tudo igual aos homens. Isso, um soldo, né, um salário mínimo, vale transporte, assistência médico-odontológico e a experiência, né, que as jovens vão levar. Aquelas que ficarem, né, podem renovar, né, o serviço temporário a cada ano por 8 anos. Quem quiser servir carreira, né, entrar no site do Exército Brasileiro, tem lá a forma de ingressar e com certeza, né, um momento especial. Eu agradeço demais o senhor ter participado com a gente aqui, que eu sei que a formatura vai começar. É isso, Márcio. Eu volto com você. E parabéns a todas essas mulheres, 75 mulheres que estão aqui nessa incorporação. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Bruno. O Festival LED, realizado pela Globo e pela Fundação Roberto Marinho, acontece no próximo dia 24, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A capital pernambucana vira laboratório vivo para debater como o cinema, o empreendedorismo e o patrimônio cultural estão ajudando a reescrever a educação no Brasil. O evento vai contar com a participação de nomes importantes da nossa cultura e também do jornalismo da Globo. A entrada é de graça e os ingressos estão disponíveis no site do Simpla pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Em instantes, todas as reviravoltas e emoções do primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano entre Sport e Náutico. O NE2 volta já. Um atleta pernambucano que está no Kuwait usou as redes sociais para relatar um medo com a escalada de tensão no Oriente Médio com o agravamento do conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Williams Oliveira, conhecido como Vassoura, que já foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo e que atuou pela seleção do Azerbaijão, disse que ouviu barulho de mísseis perto do hotel onde está hospedado. O jogador, pediu apoio às autoridades brasileiras. Vamos conferir. Estou com medo, viu, pessoal, agora. Tiveram 2 estrondos aqui agora. Absurdos. Meu Deus do céu. Que Deus abençoe e proteja, meu Deus. Nunca senti tanto medo na minha vida. De verdade mesmo, sabe? Foram 2 mísseis interceptados pelo Kuwait e caíram aqui próximo do hotel. Né? E daí só vem os meus filhos na minha mente. E tá assustador, de verdade mesmo, viu? Antes de ontem, tava tranquilo, tipo, só foi a base, só foi o aeroporto, mas agora já assustou de verdade, sabe? Como... Meu Deus do céu. Que Deus abençoe. E abençoe os nossos filhos, né? Os filhos das pessoas que estão por aqui, tentando trabalhar, tentando levar o alimento, né, para a mesa deles. E agora, não sei, cara. Não sei, tô aqui apreensivo agora. Tenso, de verdade mesmo. Sport e Náutico empataram no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Foi uma partida emocionante, com 2 torcidas, 6 gols e muitas reviravoltas. Ilha do Retiro lotada, mais de 24.600 torcedores. Muita festa nas arquibancadas dos 2 lados. Havia um ano que Pernambuco não tinha um clássico com 2 torcidas. Na casa dos rubro-negros, foram os alvirrubros que dominaram o primeiro tempo. Pressionaram, até que aos 19 minutos, Yuri Castilho derrubou Arnaldo na área. Pênalti. Paulo Sérgio foi para a cobrança e abriu o placar. A comemoração foi no alambrado com a galera.
O PS9 levou cartão amarelo por isso. O Náutico continuou mandando no jogo, mas sabe como é clássico, né? No último lance do primeiro tempo, Thiago Couto lançou pro ataque, Filipinho matou bonito no peito e bateu. Yuri Castilho pegou o rebote e, de cabeça, deixou tudo igual, 1-1. Ainda tinha o segundo tempo inteirinho para testar o coração do torcedor. E logo aos 8 minutos, a defesa rubro-negra deu uma bobeada. O Henderson recuperou a bola e cruzou. Marcelo Benevenuto deu um carrinho e fez contra. Foi o segundo do Timbu, 2-1. Mas o Sport foi buscar. Aos 19 minutos, Yuri Castilho recebeu um bom passe de Barleta e bateu na saída de Muriel, deixando tudo igual de novo na Ilha do Retiro, 2-2. E quando parecia que nada mais poderia acontecer, no finzinho da partida, mais uma reviravolta. Aos 45 minutos, o Sport foi para cima e conseguiu virar o jogo. Gustavo Maia chutou de fora da área, Muriel deu rebote e Iago Felipe mandou para as redes. 3-2. Festa rubro-negra, mas só até os 51 minutos, porque o Náutico conseguiu um empate nos acréscimos. Cruzamento de Ramon, Sam tentou dominar e a bola sobrou para Wanderson marcar. 3-3 o placar. Acho que uma final a ser aplaudida, né? Legal pra caramba quando a gente vê duas equipes que realmente se propõem a jogar futebol e buscam vencer o jogo do primeiro ao último minuto. Se a gente tivesse entendido um pouco melhor o momento difícil do jogo, eu acho que a gente sairia daqui com um resultado ainda melhor. Mas não é um sentimento de frustração de forma alguma, uma final é isso. Um clássico para ficar na história. Domingo tem mais 90 minutos dessa decisão. Só que agora, na casa do Náutico. E a gente reforça, o segundo jogo da decisão do Campeonato Pernambucano é no próximo domingo, às 6 da noite, no Estádio dos Aflitos. A Globo, claro, transmite a finalíssima entre Náutico e Sport. Quem vencer domingo nos Aflitos fica com o título. Se o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. E assim nós encerramos a edição de hoje do NE2. Obrigado pela sua companhia, para você uma boa noite e até amanhã.